Podemos entrar aí nas suas casas? Se vocês permitem, agradecidíssimo e o desejo ainda mais hoje especial de Deus e saúde, alegrias e vitórias em suas vidas e seus familiares neste 2025. Hoje é 27 de fevereiro de 2025, uma quinta-feira especial e excepcional em função do Pode Cá Liberados, o talk show de entrevistas já consagrado na televisão brasileira, graças a você, nossos únicos patrões, evidentemente. Todo domingo, 10h30 da noite, em função do Carnaval, teremos a cobertura tradicional da Rede TV, a emissora que mais cresceu nos últimos 25 anos na televisão brasileira. Então, hoje, quinta-feira, em função também da entrevista ser absolutamente exclusiva e a primeira que este amapaense, que volta a ser presidente do Congresso Nacional por mais 2 ou 4 anos, para nós, Leila do Vôlei, minha companheira de entrevista, guerreira brasileira, símbolo das quadras para o mundo e hoje para a vida pública como senadora do Distrito Federal, é realmente um privilégio estar com ele aqui na residência oficial em Brasília. Meu Deus, e voltamos a frequentar, né, também. O Davi abriu já as portas da residência para o Senado. Prazer, presidente, você está conosco aí, dando essa entrevista exclusiva. É um orgulho e um prazer enorme para nós. Isso mostra palavra, né? Em política, o que mais vale é palavra. E antes de ser eleito, eu me lembro que você falou, presidente, o Bial já tinha te ligado. Eu já liguei para o Bial, falei, Bial, não esquenta a cabeça que você vai ser depois. Calma que o Davi é da minha bancada. E nós somos cabos eleitorais dele. Total. Mas o Bial entendeu numa boa. Aliás, abraço, Bial, que Deus te abençoe sempre, um amigo especial que eu tenho desde a Copa do Mundo de 98. Presidente Davi Alcolumbre, bom, primeiro, origem marroquina, judeu, o primeiro judeu presidente do Senado Federal, o mais jovem presidente do Congresso Nacional, o mais jovem vereador, com 19 anos de idade. É por aí mesmo, presidente? Cajuru, primeiro queria te agradecer a todos os teus telespectadores, todos que estão acompanhando essa grande iniciativa sua e da senadora Leila, e também cumprimentar a Rede TV por dar a oportunidade de 2 grandes senadores da República de poderem falar com o Brasil. E esse programa, que é um programa muito interativo e também despojado, é a chance que a gente tem de conversar um pouco amenidades, mas ao mesmo tempo a gente pensar o Brasil a partir do Senado Federal. Então eu queria te agradecer, Cajuru, a oportunidade de estar aqui, agradecer a senadora Leila, dizer do meu carinho e da minha felicidade de conviver com vocês. Todos os brasileiros não têm essa oportunidade, mas nós somos um grupo de 81 senadores que estamos convivendo há muitos anos e a gente começa a conhecer as pessoas a partir da convivência. Claro. Então, Cajuru, eu quero dizer para você e para o Brasil e para a Leila também, do meu carinho, da minha felicidade, da minha satisfação de conviver com vocês. E a recíproca é verdadeira. E dizer que nós fizemos um compromisso. Nós fizemos um compromisso na eleição. O Cajuru e a Leila me convidaram para estar aqui com vocês, para que eu pudesse dar essa entrevista. E de maneira muito especial, muito afetuosa, aqui na residência oficial, que é a residência oficial da presidência do Senado, que é também o Poder Legislativo brasileiro. Claro. Então, é com muita honra que nós estamos abrindo a residência aqui para vocês, para a gente fazer essa entrevista e falar com os brasileiros. Na minha vida, Cajuru, eu iniciei muito jovem na política. Como você falou, eu fiz campanha a partir de 19 anos, mas eu fui eleito vereador de Macapá com 21 anos. Mas eu fui o mais jovem vereador da nossa capital, do Amapá. E cumpri um mandato por 2 anos. Eu também, sabia? De vereador? Só 2 anos, eu já fui direto para o Senado. O Cajuru é mais esperto do que eu. Tá? Você foi direto para o federal. É mais preparado, viu, Leila? E a Leila não pode ser vereadora porque no DF aqui não tem. Deputada distrital. Então eu fui vereador e sou um político e um cidadão amapaense realizado por ter iniciado a minha vida pública, Leila, como vereador de Macapá. Porque é o único que é de lá, sabia, né? Sim. Rondolfo não é de lá. E é o primeiro, o Lucas também não é de lá. Senador também. Senador primeiro. Então eu cumpri um mandato, 2 anos de vereador e fui eleito deputado federal em 2002. Cumpri 3 mandatos, o mais votado da capital. Fiz 3 mandatos
como deputado federal. Em 2014 fui eleito senador. E aí começa essa história da minha origem, da origem da minha família no Amapá. Os meus bisavós vieram de Tanger, no Marrocos, e aportaram no Amapá mais ou menos em 1904, quando o Amapá era Grão-Pará, que pertencia ao estado do Pará, e logo em seguida se transformou em território federal, e em 88 foi içada a condição de estado da federação. Mas a nossa família é uma família tradicional do Amapá, de comerciantes judeus, e eu naturalmente era um comerciante judeu, sou filho de mecânico, e sou filho de uma comerciante judia, Júlia Pérez Alcolumbre e Samuel José Tobé. Ambos vivos. Ambos vivos, graças a Deus. Graças a Deus. E comecei a minha vida muito criança ajudando meu pai na oficina mecânica dele. E junto com meus outros 4 irmãos, a gente aprendeu a trabalhar desde cedo. Eu acho que a maior virtude que um pai pode dar para o filho é a educação e, em segundo lugar, é ele saber o valor do trabalho. Porque você precisa dar dignidade para as pessoas, dar um futuro melhor a partir da educação. E, em seguida, dar dignidade, que é a pessoa querer trabalhar, gostar de trabalhar, de ser útil. Então, eu lembro os 5 irmãos, muito crianças, ajudando o meu pai na oficina mecânica. E depois que se transformou numa autopeças de venda de carro, e depois numa loja de acessórios, e eu e os meus irmãos, nós dividimos. Alguns ficaram cuidando da loja de peças com a mamãe, e outros ficaram cuidando da loja de acessórios, que era nossa também, da nossa família. Então, eu sou mecânico, aprendi com meu pai, fui mecânico, fui instalador de som, enfim. Era vendedor de um balcão. Sensacional. Eu era vendedor de um balcão de autopeças começou com Autopeças Josiel e depois virou Shalom Autopeças, que é paz em hebraico. E daí, muito jovem, entrei na vida pública. Em 2014, quando eu fui eleito senador do Amapá, eu fui o primeiro senador, filho do Amapá, eleito no Amapá. Desde 88, quando teve a primeira eleição em 90, os nossos 3 senadores que foram eleitos na primeira eleição da criação do Estado não eram amapaenses. E desde então, apesar da nossa relação muito próxima com os paraenses, nós tivemos o senador Papaléu, que foi paraense, o senador Capiberibe, que Deus o tenha, já faleceu, o senador Capiberibe, que paraense também, o senador Jonas Pinheiro Borges, que foi em 1990, era um rio-grandense, nasceu no Rio Grande do Norte, o senador Henrique Almeida, um paraense, e o presidente Sarney, um maranhense. Então, a primeira formação do Estado do Amapá, os 3 senadores do Amapá não eram do Amapá. Isso. Era um Estado novo, na Constituição de 88, e estamos desde lá até aqui, até 2014, e eu tive a honra e o privilégio de ser o primeiro amapaense eleito senador, e o mais jovem da história do Amapá também. Sensacional. Então, isso, para mim, foi muito gratificante. Fui vereador, deputado e senador. E na Casa da Federação, que o Cajuru tem a honra de estar hoje representando Goiás e você de estar representando Brasília, é onde o Brasil fica do mesmo tamanho. Então, eu convivi na Câmara, o Amapá com 8 deputados e São Paulo com 70. E fui para o Senado conviver com São Paulo com 3 e o Amapá com 3. E a gente vê que no Senado, Cajuru, na Casa da Federação, é onde a gente consegue equilibrar as desigualdades do Brasil. O Brasil real é muito desigual. Você tem peculiaridades, muitas das vezes, dentro de um estado da federação, de uma região muito rica e de uma região muito pobre, como Minas Gerais. Se você for no Vale do Jequitinhonha, é muito pobre. Aqui em Brasília, temos o plano piloto muito pujante. Tem a estrutural que é do lado. Exatamente. Então, assim, a gente convive num país com dificuldades internas nos estados subnacionais. Imagina num país com a dimensão do Brasil. E foi no Senado que eu consegui construir e apresentar para o Brasil que o Amapá também era Brasil. Por quê? Muitas dificuldades, um estado que tem mais de 70% da população no CAD único, um estado que consome tudo que vem de fora do Amapá, e uma ilha. O estado do Amapá é o único estado da federação que não tem uma ligação adequada com o resto do Brasil, porque
Nós temos o rio Amazonas, que é um muro, é uma beleza natural gigantesca, sim, mas é um muro também. Então, quando a gente fala do custo Brasil, ainda tem o custo Brasil e o custo Amapá. Tudo que se consome no Amapá sai do centro do Brasil, para em Belém, se tira das carretas toda a mercadoria, bota numa balsa e vai de balsa pelos rios da Amazônia para o Amapá. Então, a gente tem o custo Brasil duas vezes, é o custo Brasil e o custo Amapá. Então, frete caro e as coisas, de fato, o Amapá tem esse problema de logística, da nossa dificuldade, da nossa condição de Estado da Federação no extremo norte do Brasil. Por outro lado, nós temos também no Amapá muitas peculiaridades importantes. Por exemplo, qual é a maior fronteira da França com qual é o país da Europa? Não é com nenhum país da Europa. A maior fronteira da França é na Guiana Francesa, sim, uma fronteira de 730 quilômetros com o Brasil, com o Amapá. Então, é essa questão de mundo e de Brasil que deixa a gente também no Amapá numa condição estratégica para sonhar com o futuro. Mas voltando agora para o Senado, eu queria agradecer, é uma oportunidade de agradecer a vocês, me comprometer novamente com o Brasil, de estar à frente do Senado Federal, buscando fazer a diferença para o país. Acho que nós temos todas as condições de construirmos uma agenda coletiva. A nossa eleição... Coletiva. Coletiva. Porque antes era individual. De país. Coletiva de país. A gente tem toda a condição do Senado da República, a Casa da Federação, que conhece o Brasil real e que é aonde o Brasil fica do mesmo tamanho, a gente tem todas as condições de, a partir do Parlamento brasileiro, buscarmos alternativas de melhorarmos o ambiente, seja ele econômico, seja social, seja de investimentos, porque o país, o chamado Brasil, tem muitas riquezas e muitas potencialidades. E a gente precisa, a partir do legislativo, fazer a diferença nessa relação institucional. E eu estou muito feliz de estar, como presidente do Senado, ao lado de vocês, podendo dar a minha parcela de contribuição enquanto chefe de poder, ouvindo a todos. É uma chance histórica, novamente, uma curiosidade, Cajuru, para você e para os brasileiros. Hoje nós temos apenas 4 brasileiros vivos que chegaram 2 vezes à cadeira de presidente do Congresso. Ou seja, isso é uma coisa extraordinária. Claro. E a gente tem que fazer isso, essa questão simbólica e extraordinária, que ela se reverta em muito trabalho. E é com essa disposição que eu estou. Ao longo desses dias da eleição, a gente conseguiu, no Senado, fazer uma eleição onde nós juntamos os diferentes. Não, e assim, você quebrou uma estatística, né? Que as últimas eleições foram bem apertadas e você conseguiu com 73 votos a favor, quer dizer, como você falou, você uniu oposição, governo, situação, quer dizer, todo mundo em torno do seu nome. Isso foi uma estratégia. Qual foi a tua estratégia nesse sentido, assim, Davi? Acho assim, você tem um diferencial, porque você já contou um pouco da tua história aqui, a gente já percebeu uma coisa, foi criado no comércio, então é uma pessoa que sabe conversar. E, olha, gente, comerciante. E quem conhece o Davi é impressionante, não tem nenhuma dificuldade de receber um colega, de conversar. E assim, qual foi a sua estratégia para você ter uma eleição tão tranquila como você teve agora? Resposta, por favor. Obrigado, Cajuru. Então, pegando um pouco do gancho da pergunta da Leila, nós conseguimos no Senado, nessa eleição, Leila, juntar os diferentes. Eu acho até um comentário muito relevante, Cajuru, fazer isso aqui agora em rede nacional, dizer que um problema que está afetando o nosso país e que também parte da política é responsável, é a gente insistir em viver a todo instante momentos eleitorais. E essa divisão do Brasil e essa briga constante pelo processo eleitoral está prejudicando a gente de fazer o certo no Brasil. Porque fica uma narrativa e uma disputa de narrativa sobre a próxima eleição. Enquanto que a gente tem que sentar numa cadeira com a responsabilidade de fazer as coisas certas para o hoje e para o futuro, não para o processo eleitoral. Perfeito. E acaba que as pessoas se confundem e, em vez de fazer e sentar numa mesa os diferentes para pensar, em vez da gente ficar discutindo as nossas divergências,
a gente buscar compreender as nossas convergências de país, não é de um partido político, não é de uma posição ideológica, não é de um pragmatismo de qualquer ordem, é país. O Brasil precisa de um parlamento altivo, sereno e equilibrado. E o que a gente menos precisa hoje, com tantos problemas que nós temos no Brasil, é a gente continuar com essa divisão, continuar com agressões incabidas e infundadas. Por quê? Porque o processo eleitoral do ano que vem, ou daqui a 2 anos. E no Senado a gente conseguiu fazer esse movimento, mostrar para as pessoas do partido de oposição e do partido que apoia o governo, que o Senado poderia dar um grande gesto de pacificação para o Brasil. Porque o que nós vivemos, e é importante eu registrar aqui, o que nós vivemos na reeleição do presidente Rodrigo Pacheco, do ponto de vista institucional, foi uma eleição agressiva. Muito. Aonde a eleição para presidente do Senado e do Congresso Nacional se tornou claramente um terceiro turno do processo eleitoral. Porque o país saiu muito dividido, uma eleição muito polarizada, onde as famílias estavam divididas, e ainda continua, esse é o problema. Essa divisão, ela está na sociedade toda, os filhos brigando com o primo e primo brigando com o tio, uma loucura. Isso refletiu no nosso comportamento dentro da casa. Exatamente. E o que aconteceu na eleição do presidente Rodrigo? Ele foi vítima de um terceiro turno que ele não era responsável. Isso. E acabou que o terceiro turno da eleição do Rodrigo Pacheco, que foi transformado aquilo, o Senado virou um fronte de batalha, de agressões contra uma candidatura legítima à presidência do Senado. Sim. Por quê? Porque aquela candidatura era apoiada pelo presidente que venceu a eleição, não pelo presidente que perdeu. Exato. E agora, passados esses 2 anos, foi tão ruim esse clima de hostilidade que a gente viveu e de beligerância, que eu consegui falar com os senadores de oposição, falar com os senadores da base do governo e principalmente com os senadores independentes, que têm um olhar de país, para a gente parar de ficar olhando no retrovisor, porque se você vê, para fazer uma comparação, Cajuru, o carro ele tem 2 retrovisores e um para-brisa. Uhum. E a gente fica pensando e vivendo olhando para o retrovisor. Só que o retrovisor é pequenininho. Sim. E o retrovisor só olha para trás. E eu consegui falar para as pessoas... Para-brisa. Para-brisa. Para frente. Para o futuro. O que é que nós queremos amanhã para o país, não é para um partido. E essa mensagem ecoou no coração e nas mentes das senadoras e dos senadores. E acho que essa tranquilidade, esse resultado da eleição, dá um exemplo claro para o Brasil e para aqueles atores políticos que insistem em dividir o Brasil. O Senado Federal deu um exemplo claro, 2 anos depois de um clima de tensão, que a gente está pacificando o Brasil a partir do Senado, das decisões partidárias, quando indicaram a nossa candidatura. O PDT, Partido da Leila, indicou a nossa candidatura, foi o primeiro partido a indicar, o seu foi o segundo partido a indicar, e aí assim veio o MDB, o PSD, o PL, União Brasil, enfim, conseguimos juntar as pessoas com uma agenda. Qual era a agenda? A agenda de dizer para atores e agendas do governo que eles estão certos ou estão errados. A agenda para ter a condição de dizer para atores e políticos de oposição que em determinado assunto eles estão certos ou estão errados. A credencial dada com a eleição foi a credencial do Congresso Nacional, porque o presidente do Senado é o chefe do poder, é o presidente do Congresso. Que o Congresso Nacional está aberto para o diálogo e para uma agenda comum. Isso. E essa agenda comum que nós estamos buscando construir sob a liderança dos líderes partidários, ouvir todos os senadores. Leila, te respondendo diretamente, a gente não pode ter veto para conversar com o senador, com o partido, claro, mas a gente pode dizer que esse assunto não é o que importa para o Brasil. Não, é sensacional. Inclusive, só um segundo, Leila. Só para entrar, e para você aí do outro lado, entender em bastidores a força que este homem tem, que você sabe, lá dentro do Congresso Nacional, com o presidente Lula.
O presidente Lula, quando o apresentou ao presidente francês Macron, não sei se você tomou conhecimento dessa, o Lula virou e falou assim para o Macron, esse é o rei do Congresso Nacional. E o Macron ficou olhando para ele, né? Você vê o carinho que o Lula tem. Então, aproveitando esse gancho, antes da colocação da Leila, senão a gente vai deixar o assunto se perder. O presidente Lula, para quem não sabe, recebe apenas o Davi até de madrugada. Eu acho que só você que a Janja permite. Que a querida Janja permite. Ele fica até 1h15 da madrugada, sozinho ele e o Lula. É porque o Davi também não dorme, né? Se você e o Lula também não. O Lula também não. Já que o Cajuru está contando o segredo aqui, eu vou contar o meu também. Porque o Lula falou para nós dois que ele não dorme. O Davi também não dorme, não. Eu fico na operação reumatismo. Sabe qual é? Qual que é? Só nas articulações. A madrugada. Aí só para concluir, o presidente Lula já te ouviu sobre reforma ministerial? E qual é a sua opinião sobre essa pauta que é prioridade nesses momentos, né? Cajuru, antes de voltarmos depois do Carnaval? Nós fizemos a eleição 1º de fevereiro, num sábado. Na segunda-feira, o presidente Lula recebeu a mim e ao presidente Hugo para aquela coletiva com a imprensa. Eu acho que foi muito significativo aquele gesto, para mostrar que as casas estão unidas. Importante fazer um registro, um parêntese dessa pergunta. Nós estamos muito alinhados com o presidente Hugo Mota. Estou muito feliz com a conduta e com a postura do Hugo, do ponto de vista da relação institucional entre Câmara e o Senado. E é público, nós vivemos momentos difíceis, porque a relação do presidente Arthur Lira com o presidente Rodrigo era Pacheco terrível. Foi um problema que nós vivenciamos esses 2 anos nessa relação institucional. E eu conversei com o presidente Hugo Mota várias vezes depois da eleição dele e ele comigo. Poucas pessoas sabem, eu tenho uma relação de mais de 10 anos com o Hugo Mota. Sou amigo dele. Que maravilha. E fiquei muito feliz quando ele se elegeu presidente da Câmara, porque eu tinha a convicção que nós íamos caminhar juntos. E ele tem dito isso e eu quero repetir aqui publicamente. Nós estamos integralmente alinhados, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, inclusive em uma agenda muito cara para os senadores. A senadora Leila foi vítima desse procedimento, vários senadores foram, que é uma alteração que fizeram no regimento da Câmara, impedindo quem era a casa iniciadora e quem era a casa revisora. Esse era um assunto delicado, porque constrangia todos os senadores, essa alteração. Foi uma alteração feita pela Câmara, o Senado não fez a alteração. Acabou que todos os projetos que se iniciavam no Senado eram apensados a um projeto na Câmara e a Câmara virava a casa iniciadora de uma proposta que tramitava há anos no Senado. E o presidente Hugo Mota foi muito firme, vai mudar o ato da mesa diretora e vai retomar o trâmite natural, casa revisora, casa iniciadora das leis. E outro assunto muito delicado e muito caro para o Senado e para o governo é que há na Constituição brasileira, imposto por um instrumento constitucional, um mandamento constitucional, a questão das medidas provisórias. E a gente também estava impedido, por uma decisão da Câmara, de fazer a comissão e a instalação das comissões mistas de medidas provisórias. O presidente Hugo, na primeira reunião com o Colégio de Líderes, informou que ia retomar a constituição das medidas provisórias, que é um mecanismo constitucional do Poder Executivo, assegurado na Constituição e que estava impedido de acontecer. Então, estou citando 2 coisas para vocês também, e eu disse aqui na reunião do Colégio de Líderes, que eu estou muito feliz com esse início do Hugo e do Davi. Atrapalhou muito o nosso trabalho. Atrapalhou, a gente não conseguia tomar frente das coisas que nós sonhávamos no Senado. Isso. E o que é que está alinhado, Cajuru e Leila? As agendas que são importantes para deputados e deputadas, os senadores darão prioridade. Esse foi o meu compromisso. As agendas que forem importantes para senadoras e senadores, a Câmara dará prioridade. Você não está escorregando da pergunta de reforma ministerial. Sem vaidade, não. Eu quero responder que isso aqui vai complementar a sua pergunta. Então, eu quero dizer que nós estamos muito alinhados. Um abraço ao Hugo e dizer que eu tenho certeza que ele vai ser muito exitoso. Eu não o conheço, quero conhecer, porque eu só ouço falar bem dele. É um menino muito bom, meu amigo pessoal e o nosso presidente. Sobre a pergunta, eu já tive nesses 15 dias vários encontros com o presidente. Inclusive, nós fomos ao Amapá
fazer um evento muito significativo para o Amapá. Me permita novamente falar do Amapá para dizer o tamanho da desigualdade do Brasil. O Amapá foi criado o Estado em 88, delegaram muitas atribuições para os amapaenses, virou um Estado da Federação e agora, 15 dias atrás, 10 dias atrás, o Amapá teve a oportunidade de ser dono dos seus destinos, pegando as suas terras. Imagina só, Cajuru, 36 anos depois de um Estado da Federação ser criado, 36 anos depois que a gente consegue ter o título das nossas terras. Sim, é uma coisa inacreditável. Uma vitória, né? Uma vitória. E nessa viagem nós falamos de muitos assuntos. Entre eles, reformas. Ocorre que, especificamente sobre essa agenda de reforma ministerial, nem o presidente Lula, nem os seus auxiliares que conversaram com a gente em alguns eventos, me perguntaram, ou me questionaram, ou pediram a minha sugestão sobre essa reforma dita pela imprensa ministerial. Você tem sugestões? Não, eu quero ser demandado. Deixa eu dizer para você como eu acho que eu devo agir, até por conta da independência e da harmonia entre os poderes. Quem faz a reforma ministerial é o Poder Executivo. Quem tem o diário para nomear ministro e exonerar é o presidente do Brasil. O governo que nós estamos vivendo do presidente Lula é um governo de coalizão, clássico. O governo convida vários partidos políticos e agremiações partidárias, constrói uma base sólida no Congresso, a Câmara e Senado, e compõe o governo abrindo agendas e pastas ministeriais para sua composição. Passado 2 anos dessa primeira conversa, e eu posso registrar para você que na primeira conversa que eu tive com o presidente no início do mandato dele de presidente, eu tratei da reforma ministerial. Olha aí. Há 2 anos atrás, enquanto senador da República, enquanto dirigente partidário, eu tratei sobre as nomeações e a participação do União Brasil no governo. Mas agora, nessa nova reforma ministerial de 2 anos, especificamente comigo ou com a União Brasil, eu ainda não tive o privilégio e a oportunidade de tratar com o presidente Lula especificamente sobre nomeação de ministro, sobre composição de governo, sobre o futuro desse segundo biênio do governo do presidente Lula. Mas eu tenho certeza absoluta que em algum momento nós vamos fazer essa conversa, até porque tanto os republicanos do presidente Hugo Mota, que está no governo, como União Brasil, que está no governo, merece e é necessário que se tenha uma conversa para tratar esses assuntos de governo, principalmente de coalizão, que é o governo que o presidente Lula vem nos liderando. Admirável Leila do Vôlei. Aproveitando aqui que você falou rapidamente uma frase a respeito da independência entre os poderes, né? Você, em 2019, você foi muito um apaziguador, né? Digamos, o bombeiro, né, do Legislativo, representante do Legislativo à época que você era presidente, muito da relação do Executivo, na época era um outro governo, né, na disputa, né, naquele ambiente muito tenso que havia com o Judiciário. Isso a gente acompanhou demais, Davi, você foi muito importante naquele momento, nessa relação. Hoje nós estamos vivendo um outro momento em que a gente está vivendo uma certa tensão, né, com o Judiciário. Qual é a tua postura com relação? Estou falando das emendas PIX, né, de todas as decisões que o STF vem tomando. Qual é a sua posição? O que você pensa com relação a esse relacionamento do Legislativo atualmente com o Judiciário? Leila, eu penso que ele deve ser para o país o melhor possível. E eu vou trabalhar como trabalhei em 2019 para que isso aconteça. Concretamente, o que há da parte de algumas lideranças políticas no parlamento brasileiro, é sempre a opinião em que o judiciário está se metendo em assuntos que dizem respeito ao legislativo e até mesmo ao executivo. Se você for ver do ponto de vista legislativo, o judiciário ele só age quando provocado. Tem uma coisa que nós temos que discutir urgentemente no Brasil, que hoje tem no arcabouço jurídico do Brasil, você tem 300 instituições que podem ingressar no Supremo Tribunal Federal com qualquer instrumento jurídico, questionando alguma decisão de alguém, seja do Executivo ou seja do Legislativo. Nós temos que urgentemente limitar isso, porque não cabe nenhum Superior Tribunal
como é o STF do mundo, ter a legitimidade das ações, 300 organismos poderem entrar com ADIM, com mandado de segurança, com algum recurso. Ou seja, o judiciário ele é sempre demandado, ele é sempre instado a responder alguma coisa. E quando ele é instado a responder alguma coisa do ponto de vista jurisdicional, digamos assim, e quando ele tem um leque muito grande de pessoas que podem ingressar no Supremo, acaba algum desses descontentes que ingressaram no Supremo contra o Legislativo ou contra o Executivo, tendo êxito nas suas decisões, e que são inerentes a esses dois poderes. O Judiciário é para isso, ele decide judicialmente e juridicamente. Então, a gente tem que fazer um debate sério sobre esses atores que podem acessar o Supremo Tribunal Federal, questionando, inclusive, as legislações que são votadas pelo Congresso ou as decisões políticas tomadas pelo Executivo. Por quê? Porque em um momento ou outro vai ter uma decisão que agrada e outra que desagrada. Então, se nós limitarmos o leque de pessoas ou de organismos que podem acessar o Supremo, a gente talvez tenha uma convivência mais pacífica nessa relação. Porque sabe o que acontece também? A Câmara dos Deputados vota uma lei, 450 deputados votam uma lei de 513 deputados. O Senado referenda essa lei com 60 senadores ou 70 de 81. Entra uma instituição no Supremo Tribunal Federal questionando o trecho da lei ou a lei toda. E um ministro do Supremo suspende a lei. Isso está errado mesmo. Não tem condições. Porque uma decisão monocrática de uma autoridade da Suprema Corte suspende uma lei votada num Congresso de 593 congressistas, 513 deputados e 81 senadores, 594. Então, isso acaba gerando, de novo, uma tensão e um atrito permanente em relação às decisões do Judiciário. Então, nós votamos uma PEC em relação a isso, está na Câmara dos Deputados, que só o Pleno do Supremo Tribunal Federal pode alterar uma decisão do colegiado do Congresso Nacional. Mesmo que ele altere no Pleno, mas ele está alterando com a maioria, não com uma decisão de um ministro. Tanto que eu votei favoravelmente a essa proposta. Mas não me referindo a isso, mas falando isso, o que eu acho que tem que ter todos os dias é conversar, dialogar e buscar o entendimento para a gente pacificar o Brasil. Não adianta, esse atrito institucional não leva o Brasil a lugar nenhum, enfraquece o Judiciário, enfraquece o Executivo e enfraquece o Legislativo. E Judiciário enfraquecido, Legislativo enfraquecido e Executivo enfraquecido é péssimo para todos os brasileiros do ponto de vista institucional. E eu estou buscando isso. Se você perceber, Leila, eu estou desde a eleição tratando com o presidente Hugo a questão relacionada às emendas parlamentares. É uma injustiça criminalizar o Congresso brasileiro, que tem a autoridade legitimada pelo voto popular de transferir recursos do orçamento da União para os rincões do Brasil. Vírgula, vou voltar ao começo da minha conversa do Brasil desigual que nós temos hoje. Sabe quantas vezes o Estado brasileiro ia fazer uma creche no município de Laranjal do Jari para botar 500 crianças? Nunca, porque nunca fez. Quem fez foi uma emenda do senador Davi Alcolumbre, colocada na prefeitura do prefeito Márcio Serrão, e que fez uma creche para cuidar de 500 crianças lá no sul do Amapá, na fronteira com o Pará. Então, o Estado brasileiro é muito desigual. E as emendas parlamentares são o que diminui essas desigualdades. Se você quiser discutir comigo o montante das emendas, eu concordo. Se você quiser discutir a transparência das emendas, eu apoio. A rastreabilidade eu apoio. A transparência eu apoio. Mas bora fazer para todos os poderes. Todos. Porque não dá para criminalizar o Poder Legislativo e o Judiciário não ter transparência, o Executivo não ter transparência, o Ministério Público não ter transparência, os tribunais não terem transparência. Por que também não dá? Porque não dá para o Estado brasileiro, que escolheu a sua prioridade, que é o PAC, ter 120 bilhões de reais para obras prioritárias no Programa de Aceleração de Crescimento do Governo Federal e o Congresso não ter os recursos adequados também para distribuir
em 5.570 municípios brasileiros, em todas as regiões do Brasil, a partir das pessoas que tiveram voto. Porque as cobranças, Leila, são na Leila, quando ela está numa cidade satélite aqui em Brasília, ou do Cajuru, quando está em Goiânia, ou outro município. São no Davi, no Amapá, no Calçoene, no Oiapoque, de recursos. Então, nós temos a legitimidade, nós temos que organizar a transparência, está tudo certo. Nós temos que organizar a rastreabilidade, está tudo certo. Aqueles que cometeram irregularidades têm que serem avaliados e punidos na forma da lei, porque sabe o que acontece também? Não inocentes pagarem por pecadores. Está todo mundo, Cajuru, no mesmo bolo. Exatamente. Se você andar na rua hoje, as emendas parlamentares estão criminalizadas. E quando elas estão criminalizadas, está criminalizado o poder legislativo. Não dá para criminalizar o Congresso. Separa o joio do trigo, cuida daqueles que cometeram irregularidades. E eu vou deixar uma pergunta para você e para os brasileiros. Um senador ou um deputado federal que coloca uma emenda para fazer uma escola em uma cidade no Brasil. Isso. Que a obrigação dele é apresentar a emenda para fazer a escola, colocar no orçamento e liberar o recurso para a Caixa Econômica fiscalizar. Ele vai pagar pelo erro do prefeito? Exatamente. Ele está pagando hoje. Ele vai pagar pelo erro do secretário de Educação, que uma hora ou outra fez algum desvio, não estou dizendo que fez, mas se o secretário de Educação fez, ele é ser humano, tá? Isso. Ser humano é mente criativa. Por bem e por mal. Mas é o mundo real. Mas a resposta para ti aí, me perdoe. Aí eu fui o primeiro, me perdoe, modéstia à parte, a usar compliance. Ou seja, emenda minha chega com fiscalização total e com exigência semanal de prestação de contas. Eu acho que todo parlamentar tinha que usar compliance. Tá bom. Tanto que o ministro Lewandowski me cumprimentou por isso. Você está certo também, foi uma bela iniciativa sua, do senador que botou a emenda. Mas não dá para me saber se o secretário de Educação é sério, é honesto ou não. Aí tem mais. Não dá para me saber se o presidente da comissão de licitação do secretário é sério ou não é. Ele pode, o presidente da comissão de licitação, fazer alguma coisa errada. Não dá para me saber se o dono da empresa que ganhou a obra da escola, se ele é amigo do secretário ou se ele não é, e se ele ganhou a obra direcionada. Não dá para me saber se alguém daqui ganhou comissão para fazer a escola e não entregou a escola. Só que do jeito que está criminalizado deputados federais e deputadas, senadoras e senadores, de uma coisa que a gente não tem culpa do problema do CPF de quintos, de sextos ou de sétimos. Você foi perfeito. Aí está tudo certo. Você foi cabal. Irmã, você entrou numa ferida que não dá para a gente concluir essa primeira parte, antes do menor intervalo da televisão brasileira, para deixar de te perguntar. Quem está aí do outro lado, imagina, como houve união para o nome de Davi, entre situação e oposição, você aí do outro lado, meu único patrão, pode pensar o seguinte: o presidente Davi Alcolumbre vai aceitar uma exigência da oposição de pedir impeachment de um ministro do Supremo. Como você responde isso? Cajuru. Porque nas entrevistas que você vai dar, tipo Bialma, André Sadi, essa é a primeira entrevista exclusiva. Eles vão te perguntar isso. Deixa eu falar uma coisa para você, muito claramente para Leila. Nós temos muitos problemas no Brasil. Não será o presidente do Senado Federal que vai criar mais um problema para o Brasil. A solução, o Senado Federal não é órgão de correição do Supremo Tribunal Federal. A Constituição determina um único procedimento: impeachment de ministro do Supremo. Está errado isso. Temos que fazer uma nova legislação em relação ao processo de impeachment. Essa lei é da ditadura, de 1950. Sim. Então, o que é que nós temos que fazer? Buscar com que cada poder possa conviver dentro das suas atribuições, um respeitando o outro, sem avançar a linha da autonomia e da autoridade de cada poder, porque um processo de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal num país dividido vai causar problema para 200 milhões de brasileiros. Não é a solução. A solução é a gente, cada um, cumprir com as suas obrigações, cada um fazer o que há dentro dos limites estabelecidos pela Constituição brasileira e pedir para aqueles que possam, porventura, exacerbar as suas atribuições, que eles não o façam, nem perante o Poder Legislativo ao Judiciário,
nem o Poder Judiciário ao Legislativo, nem do Executivo ao Legislativo, porque quando o Executivo erra, por exemplo, com uma edição de um decreto, sim, nós temos no Congresso Nacional um instrumento para sanar esse problema, que é o projeto de decreto legislativo, sustantos do efeito do decreto do Executivo. Então, não dá para o Executivo exacerbar, nós temos um instrumento. Não dá para o Executivo entrar dentro das matérias legislativas, não dá para o Legislativo entrar dentro do Executivo e não dá para o Judiciário a todo instante tomar decisões entrando nas nossas atribuições do Poder Legislativo. Qual é o melhor caminho? Não é o impeachment. O melhor caminho é a pacificação do Brasil, a harmonia entre os poderes e cada um entender as suas atribuições e cada um cumprir com as suas atribuições, repito, sem adentrar nas agendas que são de competências de outro poder. Aí nós vamos resolver o que está estabelecido na lei, na Constituição brasileira. Harmonia e independência dos poderes, cada um cumprindo com as suas atribuições constitucionais. Leila, qual será a sua pergunta para a nossa volta, a última parte do Pode Cá, liberados para o mundo inteiro, no comando da nossa rede TV? Bom, você foi muito esclarecedor nessa primeira parte aqui do nosso programa. Existe uma expectativa com relação, né, ao seu comando agora na casa, e você já deixou muito claro que o que vai ser importante para você vai priorizar o diálogo, que é fundamental, e a gente sabe que faltou muito isso, inclusive com a Câmara. Você falou que num acordo com o Hugo Mota, nós vamos tratar, né, aliás, os senadores, de pautas que são importantes para a Câmara, e a Câmara vai tratar das pautas que são importantes para o senador, para a gente conseguir pacificar e ter harmonia ali dentro da casa. Eu pergunto a você, Davi, hoje, quais são, na sua visão, as pautas prioritárias dentro do Senado? Perfeito. Isso vai ser depois do nosso único e menor intervalo da televisão brasileira, presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, e eu vou entrar também numa amenidade impagável para a gente rir um pouquinho também. Também. Voltamos já e já! Davi Alcolumbre tem um time feminino de assessoria extraordinário. Rafaela, Ana Paula são craques. O time masculino também. Tem um comando feminino acima da média, que é macapaense, né? Que é a Liana, né? Uma mulher acima da média, uma mãe acima da média, uma companheira acima da média. E, de repente, eu ouço um bate-papo da Leila com as mulheres sobre exercícios. Pois como é que é isso? Olha, Davi, você não lembra que você me prometeu lá na comissão de esporte? Eu pensei que a Leila tinha até esquecido. Ela contou para vocês. Não acredito. Olha, sem confidência, Leila. Começou? Sem confidência, Leila. Começou? Olha, na verdade, a Leila me pegou no dia da eleição dela lá. Eu fui para lá prestigiar. Na comissão de esporte. A presidente Leila, presidente da comissão de esporte do Senado Federal, e ela começou a falar de uma agenda muito importante. E virou para mim, eu não estava nem esperando, né, e, Davi, você faz esporte? Aí eu fiquei em dúvida. Só vou fazer a partir de agora por causa da Leila. Aí eu tive que me comprometer com ela para fazer. Eu estou me organizando para fazer. Já consegui uma academia. Já consegui uma academia muito boa. Academia Mente e Corpo, é lá no Amapá. A minha mente vai para a academia de manhã e o meu corpo fica na cama. É muito boa. A maioria deles fazem isso. Então tá combinado. Eu vou bater uma foto da academia e vou mandar para você. Voltamos à parte séria, então. A pergunta muito bem feita pela Leila, presente. Leila, nós fizemos uma exitosa reunião de líderes aqui. Foi a nossa residência oficial. Na residência oficial. Por quê? Porque era a chance que a gente tinha da primeira reunião de líderes para a gente organizar qual será a pauta ou a agenda legislativa no ano de 2025. E o que é que ficou estabelecido, Leila, que você estava aqui e a gente combinou. Eu quero combinar, Cajuru, sempre o procedimento das coisas, para a gente não ser surpreendido, porque se você estabelecer procedimentos, você estabelece para aqueles que querem que um projeto entre imediatamente na pauta hoje, ou aqueles que querem que entre no rito natural. Porque se entrar um projeto imediatamente na pauta hoje para o partido A, o partido B vai se achar no direito de botar um imediatamente na pauta sem passar pelas comissões.
Então, se a gente quer socializar e democratizar o debate do Senado, a gente tem que estabelecer um rito natural das coisas. Porque quando você começa a abrir a sessão, fora de uma regra, você começa a dar problema também no entendimento. Porque daqui a pouco vai ter bancada dizendo que eu priorizei o projeto de lei da bancada A e não priorizei da B. Claro. Então, a nossa reunião, Cajuru, foi de 3 horas aqui. Todo mundo teve autoridade de falar. Eu falei um pouco do que eu estou pensando para a gestão do ponto de vista administrativo. E não teve nenhuma discussão entre nós. Não teve. Foi muito boa a nossa reunião. E eu estou aguardando agora para a gente construir a agenda, a pauta de 2025. Fizemos um primeiro encontro com o ministro Haddad aqui, que também foi muito importante, porque o que acontece? A gente, na reunião de líderes, a gente estabeleceu que o parlamento terá também a dianteira nas matérias legislativas que dizem respeito ao país. Mas, ao mesmo tempo, uma semana antes, nós recepcionamos o ministro da Fazenda, o ministro da Articulação Política e a ministra do Planejamento, para que o governo apresente para o Senado e para o Poder Legislativo a sua agenda. Porque, senão, Cajuru, a gente pode cometer um grave equívoco de que achar que o Senado tem que tocar só a agenda do governo. Sim. A agenda não tem que só ser do governo, ela tem que ser do governo, porque tem coisas que tem que ser lideradas pelo Poder Executivo. A agenda econômica, por exemplo, tem que ser a agenda liderada pelo Poder Executivo, porque ele que tem que dizer qual é a sua agenda prioritária. E dentro da agenda prioritária do Poder Executivo, a gente poder melhorar e aperfeiçoar todas as legislações que eles estão propondo para a gente, sejam medidas provisórias ou projetos de lei, que inclusive alguns já estão em tramitação no Senado e na Câmara. Mas o mais importante, Leila, da nossa reunião é a gente estabelecer isso que você me perguntou. É a gente ter agora, na próxima segunda-feira, a relação das prioridades legislativas dos partidos políticos que hoje compõem o Senado Federal. Nós temos milhares de matérias tramitando no Senado. Que cada liderança partidária, com seus liderados, possam reunir 3, 4, 5, 6 propostas relevantes do ponto de vista do processo legislativo, para que a gente decida no colégio de líderes, coloque o governo, assim como nós estamos colocando à disposição do governo, que o governo se coloque à disposição da agenda legislativa dos partidos e das lideranças partidárias, e principalmente dos senadores, porque é inimaginável a gente acreditar que a gente não tem iniciativa de um senador da República que possa ajudar o Brasil. Ao contrário, tem centenas lá. Só que nós temos que escolher e colocar uma cronologia nessas matérias. E você vai botar o governo em reunião com os líderes? Depois que eu receber as demandas dos partidos na segunda-feira, nós vamos colocar um portfólio de 30, 40, 50 matérias. E vamos escolher as prioritárias para nós deliberarmos nesse semestre. E especialmente aquelas que desburocratizem a vida dos brasileiros, que melhorem o ambiente de negócio, do empreendedorismo, porque hoje nós temos 50 milhões de brasileiros que querem empreender, que não querem trabalhar para uma empresa, querem empreender, ter o seu próprio negócio. Uma coisa muito significativa que o governo está valorizando muito agora é a questão do microcrédito. Isso vai alavancar muito a economia desses pequenos empreendedores que desejam empreender e que não estão procurando uma carteira de trabalho assinada, ao contrário, estão querendo assinar a carteira de trabalho. Ser pequenos empreendedores nos rincões do Brasil para montar uma mercearia, uma sorveteria, uma padaria, uma autopeças, claro. E vão buscar no microcrédito para essa economia informal que gira e ajuda milhões de brasileiros a sobreviver, que a gente possa ter um caminho. Então, vamos juntar essa agenda do governo com a agenda do parlamento e vamos tomar a dianteira, Leila, e fazer um calendário para 6 meses. Para 6 meses, a agenda do Congresso é essa. Do Senado é essa. Essa agenda é do Davi? Não. Essa agenda é dos partidos políticos, dos senadores da República e do Brasil. Aproveitando aqui, em função de televisão ser tempo, infelizmente, porque uma entrevista como essa a gente poderia ficar 2, 3 programas. Uma pauta que a Leila concordou comigo, que o Jacques Wagner, líder do governo Lula, foi brilhante. Foi brilhante. A anistia, se lembra da resposta dele? Sim. Causou repercussão na mídia todinha. Sim. Anistia, qual é a visão do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre? Cajuru, eu concordo plenamente com a fala do senador Wagner.
nós temos que fazer uma mediação e uma modulação na questão da anistia. Ela não pode ser uma anistia para todos de maneira igual. E ela também não pode, nas decisões judiciais, ser uma punibilidade para todos na mesma gravidade. Alguém pensou isso, alguém idealizou isso, alguém escreveu isso. Essas pessoas foram os idealizadores desse problema que nós vivemos no Brasil, que está todo dia sendo noticiado, inclusive num processo judicial. Enquanto presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, eu disse para vocês ainda agora, nós não podemos nos furtar de discutir qualquer assunto. Mas sabe por que esse assunto está hoje nas rodas de todo o Brasil? Porque ou é 8 ou é 80 de novo. Isso que eu já falei. O que está acontecendo? As penas estão sendo tão grandes que as pessoas estão achando da irrazoabilidade da pena e estão ficando comovidas e querendo a anistia. Mas não é isso o caminho. O caminho será quando o judiciário, depois do processado, porque também, Cajuru, eu não posso, enquanto chefe de poder, fazer juízo de valor de um processo judicial. Claro. O que é que eu respondi? Todos os brasileiros são inocentes até o trânsito em julgado e a condenação. E sabe o que tem mais? Se você lembrar, Cajuru, você falou de um assunto muito sério e muito delicado. Se você lembrar no Brasil quantas pessoas são denunciadas todos os dias, Meu Deus. quantas pessoas são condenadas todos os dias, brasileiros humildes e não humildes, e depois são escrachados publicamente. Muitas das vezes nós somos vítimas disso a todo instante. Como uma morte social. Uma morte social, as pessoas são ofendidas, perdem a família. São mortas. Tem um caso... Tem rede social que mata a gente todo dia. Exatamente. Tem casos até de suicídio. Suicídio. E acaba que no final do processado do julgamento a pessoa é inocentada. Mas ela já está condenada com a matéria do jornal, ou até mesmo com a decisão de primeira instância. Então, quantos casos no Brasil nós temos hoje de pessoas que foram denunciadas, condenadas e depois inocentadas? Então, quem sou eu para dizer quem é o culpado e quem é o inocente? O que é que eu quero? Eu quero um julgamento imparcial, eu quero uma investigação imparcial, eu quero tudo dentro da lei. E eu sei que o Brasil e todos nós estamos acompanhando não só esse caso, acompanhando todos os outros casos, porque nós já vivemos no Brasil, inclusive com o presidente Lula, que foi vítima disso, porque foi condenado e depois foi inocentado no processo. Ah, mas foi um erro só formal. Mas o erro formal que colocou muita gente na cadeia indevidamente. Ou um erro material que colocou muita gente fora da cadeia indevidamente. Perfeito. Então, o que é que eu acho? Eu não sou um jurista, eu não sou um conhecedor das leis. Eu vou defender todo dia que todo mundo tem o direito de ser inocente, até o último grau de jurisdição. Brilhante. Até a condenação ou absolvição. Eu preciso fazer uma pergunta das mulheres. Mas antes, eu vou deixar essa última para você, pode ser? Pode. Porque é você quem abre o quadro imperdível, ainda mais com o Davi. Defina em uma palavra. Leila, é você. Defina em uma palavra o Amapá. O estado mais lindo da federação. Defina em uma palavra Senado Federal. A casa do povo brasileiro. Defina em uma palavra o Poder Judiciário. Uma instituição muito relevante para a democracia. Agora eu começo a apertar. Define em uma palavra Jair Bolsonaro. Uma liderança política nacional. Defina em uma palavra Lula. Um grande líder, o único que conseguiu se eleger 3 vezes presidente do Brasil. Tem que respeitar. Defina em uma palavra a Câmara Federal com Hugo agora. Uma relação muito amistosa e muito produtiva para o Brasil. Defina em uma palavra Brasil. Um país gigante com muitas desigualdades e que nós vamos ajudar a resolver. Para fechar, defina em uma palavra o judeu, primeiro presidente do Senado, de origem marroquina, Davi Alcolumbre. Um cara gente boa. Agora muito só a última bom, pergunta. muito bom. Bom, eu vou ter que falar um pouco das mulheres dentro do Senado Federal, dentro do Congresso. Ali nossa representatividade é em torno de 15%. Então nós somos ali 16 senadoras, é uma bancada bem expressiva. Vixe. A gente tem uma pauta muito importante, Davi, que é com relação ao Código Eleitoral. Você pretende, nesse primeiro semestre, a gente tratar disso? E outra coisa, perguntando pelas mulheres,
A gente hoje está trabalhando no sentido de ter 20%, pelo menos 20% da cadeira. Por exemplo, eu tenho 10 deputados federais, eu tenho a garantia de pelo menos 2 cadeiras para as mulheres. Nós precisamos de mais representatividade, nós precisamos dessa valorização dos partidos. O que você, como parlamentar, presidente do Congresso, acha sobre esse pleito das mulheres ali no Senado? Primeiro vamos falar do Código Eleitoral. Tá. O Código Eleitoral está na relação de prioridades, ótimo, já foi me dito pelo relator, senador Marcelo Castro, e pela bancada do MDB. O líder Eduardo Braga me disse, e eu acho corretamente, que a gente possa resolver o Código Eleitoral de uma vez por todas, porque a gente fica acabando fazendo várias legislações específicas que tratam do processo eleitoral brasileiro e a gente acaba remendando também. Então é melhor sintetizar tudo num novo Código Eleitoral brasileiro que contemple todos esses olhares para essa legislação e para o processo eleitoral. Sobre esse assunto específico, Leila, eu acho muito razoável e muito natural a tua defesa em relação a essa cota. O que há também dos partidos políticos e dos estados brasileiros, muitas das vezes é a carência de mulheres ingressarem na vida pública. É muito difícil ser vereadora, deputada ou senadora. É muito difícil. É, sim. A desproporcionalidade, muitas das vezes, não é a imposição de um limite. Mas eu entendo completamente a luta de vocês, das mulheres brasileiras, por essa paridade. Já que as mulheres são maioria na população brasileira, 53, que possa ter uma parcela de um assento de cadeiras reservada para as mulheres. Só que muitas das vezes, Leila, nos estados, que é o que eu escuto das pessoas que têm alguma posição contrária a isso, é que não vai se conseguir formatar uma chapa se reservarmos um espaço de cadeiras femininas. Certo. Eu acho que nós temos que debater esse assunto, aprofundar esse assunto. Você já está defendendo essa bandeira com várias senadoras e várias deputadas federais há algum tempo. A Soraya na Câmara Santos defende fortemente isso e já tratou Benedita comigo também, isso também. Benedita. E o que é que eu acho? Eu acho que nós temos que construir com maturidade um código eleitoral brasileiro viável. O que é que tem viabilidade? É ter um número de cadeiras determinado para as mulheres no parlamento brasileiro? Tem viabilidade? Tem voto? Porque tem coisa também que, se não tiver voto, a gente acaba prejudicando o todo por um trecho específico Sim. da lei. Mas eu acho que nunca é demais discutir tudo. E eu acho que você está certo. E o compromisso dos partidos. Muitas vezes a mulher não é encorajada a entrar na política. Ela tem vontade, mas ela não tem um apoio. Esse vai ser o tema. Vamos objetivar, porque a chefe nacional, Stephanie, está aqui. Esse vai ser o tema a ser debatido. É porque esse assunto é muito sério. Não, mas você resumiu de forma brilhante. Aliás, não tem como dizer que essa entrevista não foi brilhante, né? Foi Fala a verdade, né? Que privilégio para nós. Obrigada, Davi. Não pela exclusividade só, mas pelo conteúdo, né? Que é o que mais vale. E eu espero que vocês, brasileiras e brasileiros, tenham gostado e podem esperar tudo de melhor em nosso país, em nossa pátria amada, neste Pode Cá Liberados tão especial de hoje, no Comando Nacional da Rede TV, para o mundo inteiro, no comando da Sul TV, nas redes sociais. Fiquem à vontade com as suas opiniões e nós voltamos depois do Carnaval, no outro domingo, porque neste domingo a Rede TV faz a cobertura tradicional, desde o meu tempo, em 2000, quando eu estive nela, na sua inauguração, os bastidores do Carnaval. Ele vai para o Amapá, o Davi Alcolumbre, eu vou ficar com o Datena em São Paulo, a Leila e eu fomos convidados para o Rio, mas a Leila vai ficar aqui em Brasília, quietinha com o marido dela, e pronto, acabou. E ótimo Carnaval a todos e todas, Deus e saúde. Obrigada, beijo, Davi. Obrigado, Leila. Obrigado, Cajuru. Tchau, gente. Muito bom.